Bom dia, tripulação. Daqui o comandante Dantas mais uma vez, e hoje vamos explicar a diferença entre rumo e proa, conhecendo as definições entre rota, rumo e proa. Para fazer uma navegação, ou seja, partir de um lugar até outro, a gente já falou disso, em outras aulas, o piloto precisa conhecer a direção para a qual ele deve seguir, certo? Pois bem, essa direção será encontrada através das cartas aeronáuticas, com uma simples medição através de um transferidor, ou diretamente, às vezes com a tecnologia, hoje até através de aplicativos, esses cálculos são feitos bem rapidamente. Vamos ver na primeira imagem aqui. Aqui temos uma imagem de uma carta WAC, utilizada para o planejamento de voos visuais, ok? Ao traçarmos uma rota aqui, vamos colocar entre Porto Alegre e Caxias, o que a gente obtém é um traço como esse. Esse traço é a nossa rota. Então a rota é o caminho que a gente vai fazer, ou o caminho que a gente já fez. Se a gente estiver voando, a gente pode ter uma rota voada e uma rota ainda a voar, que é o nosso caminho, nosso trajeto. Essa é a nossa rota. O rumo indica a direção para a qual devemos seguir para chegar até o nosso destino. O grande problema é que nem sempre a gente vai seguir para o rumo que a gente tem que chegar. Talvez a gente voe para um lugar e não consiga chegar onde a gente quer. Vamos pensar. Se eu tiver um grande rio e quiser atravessá-lo diretamente para outra margem, vamos chamar de onde eu vou sair aqui o ponto A e para onde eu quero chegar lá do outro lado o ponto B. Então, basicamente, eu teria que sair em linha reta para chegar lá, certo? Talvez. Porque e se eu te disser que eu tenho uma forte correnteza vindo da esquerda para a direita? Então, se a gente sair nadando em linha reta, claramente não vamos conseguir chegar até o ponto B. A gente seria arrastado por esse desvio até um outro ponto que não me interessaria chegar. A gente pode chamar ele aqui, por exemplo, de ponto C. Esse desvio nós conhecemos por deriva. Observe que, seguindo com o nosso nariz apontado em frente, não conseguimos manter a direção que queríamos. O mesmo efeito acontece em voo. Porém, claro, em vez da correnteza, eu tenho um outro fator que vai gerar esse desvio, que é o nosso vento. Logo, podemos definir a proa como o nariz do avião, ou seja, para onde estamos apontando o nariz do avião. Ou, de forma mais bem falada, a direção para onde aponta o eixo longitudinal da aeronave. Quanto ao rumo, podemos defini-lo como a direção de fato a ser voada. Quando traçamos uma rota numa carta, o que encontramos é o rumo. Porém, como quase sempre temos o vento, quase sempre iremos precisar efetuar algum cálculo de correção de deriva, que consiste em efetuar uma correção no sentido contrário ao vento, para que a gente possa atingir o rumo então desejado. Vamos ver alguns exemplos. Vamos supor que eu trace uma carta de novo aqui entre Porto Alegre e Caxias e encontre a direção a ser voada. Vamos supor que 15 graus, vai. Eu tenho que, para sair de Porto Alegre e chegar em Caxias, eu teria que seguir na direção, ou seja, no rumo, 15 graus. Isso quer dizer que se eu manter o voo voando em direção magnética a 15 graus, eu vou chegar lá. Se o vento for calmo, basta que eu siga na bússola para proa 15. E aí eu consigo chegar na minha cidade de destino. Como eu não tenho vento, o vento é calmo. Porém, se aparecer um vento aqui pela minha esquerda, por exemplo, e me derivar em 10 graus e eu continuar mantendo na bússola a proa 15, eu vou acabar criando um novo rumo e vou parar lá no 25 graus, um lugar que eu não quero, que não me interessa, e podendo até fazer com que o piloto se perca aí. Em vez disso, o piloto pode apontar o nariz, ou seja, voar na proa corrigida para o rumo correto, efetuando assim o que chamamos de correção de deriva. É válido observar então que o ângulo formado entre o rumo e a proa é a minha correção de deriva, que no nosso caso aqui é menos 10, porque a gente está indo para 90, ou seja, o rumo é 90, mas nós estamos apontados com o nariz do avião para 80. Então, de 90 para chegar em 80, temos menos 10. Para chegar de 90 até 80, o que eu faço? São 10 e negativo, porque eu estou indo de 90 para 80, para um valor menor. Então, a minha correção de deriva nesse caso é menos 10. Isso com certeza nos faz saber que o vento está vindo pela esquerda.
está nos derivando em mais 10 graus, uma vez que precisamos fazer uma correção de 10 graus. Consequentemente, podemos afirmar que a deriva é o ângulo formado entre a proa e o rumo. Então, a correção deriva entre o rumo e a proa, e a deriva entre a proa e o rumo. É diferente, porque é inverso. E elas sempre serão inversas. Deriva e correção de deriva sempre serão inversas à deriva e à correção de deriva. Se a deriva, por exemplo, for menos 15, eu tenho certeza que a correção de deriva será mais 15. Se a correção de deriva for menos 20, por exemplo, a deriva será mais 20, e assim sucessivamente. É possível calcular o vento, bem como quanto ele gera de deriva e, consequentemente, quanto a gente precisa aplicar de correção de deriva através de um equipamento chamado computador de voo, que é instrumento utilizado nos estudos dos cursos de piloto privado e piloto comercial. Mas isso é todo um outro assunto. Também vamos concluir que as aeronaves sempre voam contra o vento. Claro, pois se eu tenho um vento e não faço a correção, apontando o nariz para o lado do vento, ele vai me levar. Daí tiramos um macete muito usado para pilotos privados nas provas da ANAC, que é, se a proa for maior que o rumo, vamos ver no exemplo aqui. Então, aqui temos a proa 160 e o rumo 145, o que quer dizer que para seguir para o rumo 145, estamos voando com proa 160. Quer dizer que a gente virou o nariz do avião para a direita para conseguir esse rumo, para conseguir seguir o rumo, 145. Logo, se a proa for maior que o rumo, quer dizer que o vento vem da direita. Porém, agora vamos supor que eu precise seguir ainda para o mesmo rumo, 145, só que agora o piloto está aplicando proa 130, está voando com o nariz para o 130. Isso quer dizer que se para voar para o 145 eu preciso apontar para o 130, a gente virou o nariz para a esquerda. Então, o vento está vindo da esquerda. Resumindo, se a proa for maior que o rumo, o vento é de direita. Se o rumo for maior que a proa, ou se a proa for menor que o rumo, o vento é de esquerda. Os cálculos e entendimentos sobre os termos rumo e proa são essenciais para os pilotos, visto que precisam trabalhar com isso o tempo inteiro durante um voo. O vento influencia muito em como a aeronave vai se comportar em voo, se ela vai tender para um lado ou para o outro, se ela vai chegar mais rápido ou vai demorar mais em voo. E o efeito dessa diferença entre rumo e proa fica claro em aproximações onde a gente tem a pista como referência. Quando os ventos são cruzados, os que a gente conhece na aviação como vento de través, a gente tem lindas aproximações que fazem muito sucesso no YouTube. Sem maiores delongas, vamos deixar um vídeo desse mostrando esse efeito e a gente vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, curta, compartilhe esse vídeo para que a gente possa fazer outros vídeos futuros. Pode ficar à vontade também para compartilhar suas dúvidas aí nos comentários e a gente vai fazer o possível para respondê-las. Sem mais por hora, daqui o comandante Dantas na escuta. Mantenha com 1 notebook.